Voltamos, esperando que todos estejam bem, saúde boa, para nessa aula falarmos do PET 1, semana 2, segundo ano. Fique atento, se for na medida do possível, vai começando a acessar a plataforma do Google Sala de Aula ou Classroom, fala, não sei. Tá bom? Então vamos lá no nosso conteúdo dessa segunda semana. Nosso conteúdo é uma revisão, uma recapitulação. Então vamos recapitular. E é sobre função de segundo grau, equação de segundo grau e umas outras coisinhas que, na medida que for passando, a gente vai falando. Tá bom? Interpretação de gráfico, umas coisas assim. Bom, função de segundo grau, toda função pode ser escrita da forma x2 mais bx mais c. O que caracteriza uma função para ela ser do segundo grau? Se ela pode ser escrita assim, se tiver o x elevado a 2, o maior expoente para x for 2, então ela é de segundo grau. O número que fica perto do x2 multiplicando é chamado de A. O número que fica perto do x1, x elevado a 1 quando não tem nada, é x elevado a 1, multiplicando é o que a gente chama de coeficiente B. E o número que fica sem x perto, sem x2 ou sem x elevado a 1, esse é chamado de termo independente, é chamado de C. Tá bom? Então aqui, por exemplo, o A é 2, o que fica perto do x2 multiplicando é 2. O que fica perto do x elevado a 1, multiplicando ele é o 5, então ele é o B mais 5. E o C é o termo independente, o termo que não está perto do x2 nem do x, então ele é mais 3, é o C. Aqui outros exemplos. Ó. O A é 3, o que fica, vai conferindo lá para mim. O A é o que fica perto do x2, multiplicando ele. O B é o que fica perto do x elevado a 1, multiplicando, que é o mais 4. E o C é o termo independente, não está perto nem do x2 nem do x. Agora aqui, quando não tem nada, é 1. Então, o A é o que fica perto do x2, é 1. O B é o que fica perto do x elevado a 1, é menos 1. E o C é o termo que não tem x2 nem x perto, é o menos 1 aqui também. Nesse aqui, o A é o que fica perto do x2 multiplicando, é o 9. O B é o que fica perto do x elevado a 1, é menos 5. Aí você fala assim, mas cadê o C, aquele que não tem nem o x2 nem o x perto? Quando não tem, é porque o C é igual a 0, tá ali, tá bom? O B é menos 5. No último, o A é 5, é o número que fica perto do x2 multiplicando ele. Você fala, não tem aquele que fica perto do x elevado a 1, que é o B, realmente, não tem. Se não tem, o B é 0. Aquele que não tem x perto, aquele que não tem o x perto é o menos 4. E ele é o C. C igual a menos 4. Bom, vamos um pouquinho à frente. Numa função de segundo grau, numa equação de segundo grau, você vai ter duas raízes. E a gente calcula ela com essa fórmula aqui. Na verdade, alguns colocam mais ou menos aqui, mas eu posso separar em x1 e x2, assim, uma com mais e outra com menos, não tem problema nenhum. Lembrando que B2 menos 4AC é o nosso discriminante. Discriminante é aquele que vai indicar, discriminar significa aquele que indica se tem duas raízes quando o delta é maior que 0, duas raízes iguais ou uma raiz dupla, que a gente fala, uma única raiz dupla, que a gente fala, o delta é igual a 0, ou quando não tem raiz, quando não tem solução nos reais, a gente fala que o delta é menor que 0, delta negativo não tem solução em R. E a gente aqui, eles estão acompanhando o que eu penso, x1, x2 no lugar de x' e x2'. Por quê? Porque às vezes é que a gente, por exemplo, no meu caso, tem costume de trabalhar as faculdades da vida e tem equação que tem 6 raízes. Imagina você colocar x', x2', 3, 4, 5, 6. 6 risquinhos. Fica difícil, a gente prefere colocar x índice 6.
e então é por isso que a gente coloca x1, x2 e assim por diante. Mas pode usar, não tem problema nenhum. Vamos agora, me parece que nas atividades, e a primeira atividade é bem simplesinha. Está dizendo assim: em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício. Esse nível de desperdício x, né? Um número variado de 0 até 10, variando de 0 a 10. Conforme o nível x, a pessoa paga uma taxa a mais, y. Então o que ela vai pagar mais é y, que é calculado dessa forma. Ó, se o desperdício estiver entre 0 e 2, de 0 até 2, né? De 0 até 2, você usa calcular o valor, pegar o x, que é o desperdício, e dividir por 2. Se o desperdício x estiver maior que 2, até 4 serve 4, você vai usar essa lei. Pega para calcular o valor a ser pago, x menos 1. E se for maior que 4, 4,1, 4,2 e assim vai embora, daí para frente, você vai usar o 2x menos 5. Se um cliente pagou 2,50 de taxa a mais, seu nível de desperdício foi qual? Tem que resolver, tem dois jeitos de resolver. Olhando o gráfico dele é fácil. Vamos lá. Olha o gráfico aqui para mim. Então, esse y é a taxa que ele pagou. Se ele pagou 2,50, está aqui, ó, você tem que olhar onde vai dar. Você olha, é aqui, no vermelho. E aí você vai lá embaixo, vamos olhar direitinho, olha ali. Então, de 0 até 2, você olha no azul. De 2 até 4, você olha no vermelho. E maior que 4, você vai olhar no verde. Então, aqui, ó, de 2,5 ele foi até aqui, você desce, então deu 3,5. Está resolvido o nosso problema. Tá? Então, o x, o desperdício, foi de 3,5. Mas tem um outro jeito, e vamos voltar então no nosso problema. Então, a gente vai dizer o seguinte. Olha o que a gente vai fazer. Se o y, que é o tanto que ele vai pagar, é 2,50, e a gente acha que está nesse intervalo, a gente usa essa lei. Então, o x dividido por 2 tem que dar os 2,50. Se você passar para cá, multiplicando 2,50 vezes 2, vai dar 5. E desperdício igual a 5 não se calcula aqui, não está aqui. Está nesse intervalo. Então, não é essa aqui. Essa está fora. Se você passar para debaixo, então, ó, se o que ele pagou de A extra foi 2,50, e para você achar esses 2,50 você tem que fazer x menos 1, passo 1 para o outro lado, 2,50 mais 1, 3,5. A gente já até viu que essa é a resposta. Por que não é a daqui? Se o desperdício, se o valor cobrado pelo desperdício foi 2,50, e você pega 2 vezes o desperdício menos 5 para dar isso, fazendo a conta passando para o outro lado 5, 2,50 mais 5, 7,5. Dividido por 2 dá 3,75. Um desperdício de 3,75 não é maior que 4, não está nesse intervalo. A resposta realmente é 3,50. Tá? Então está aqui, está nesse intervalo. Bom, vamos para a próxima questão. Dado a função menos 3x2 mais 2x igual a mais 1, a diferença do x do vértice e do y do vértice, ela está falando isso, respectivamente, ó, x e y, respectivamente, referente a x do vértice e y do vértice, é igual a quanto? A gente tem que saber que x do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é pegar menos o valor de b sobre 2a. Nesse caso, o x do vértice então vai ser menos b, o b é mais 2, está aqui, menos ou mais 2, sobre 2 vezes a. O a é menos 3, está aqui, deu menos 2 sobre menos 6. Na divisão, sinais iguais, o resultado é positivo, 2 dividido por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, simplificando, deu 1/3.
Agora, vamos calcular o y do vértice. Como é que calcula y do vértice? Menos delta sobre 4A. Calculando o delta primeiro, B2 menos 4 vezes A vezes C. O B é 2, menos 4 vezes A, o A é menos 3 e o C é 1. Fazendo a conta de multiplicação primeiro, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12 vezes 1, mais 12, mais 4, deu 16 o delta. Então o delta vai ficar, a fórmula y do vértice vai ser menos o delta, 16, dividido por 4 vezes A, 4 vezes menos 3. E vai dar 16 dividido por 12. 16 posso simplificar, 16 por 4 dá 4. 12 por 4 dá 3. Agora, pegando o valor de x, 1/3, menos o y do vértice, 4/3, se os denominadores são iguais, conserva ele e faz a conta só com o de cima. 1 menos 4, menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, essa é a nossa resposta. Deu letra A. Tá bom? Então, vou marcar aqui de amarelo. Tá aí. Vamos para frente. Esse aqui, a gente falou, o A é 1, o B é menos 3 e o C é mais 2. Se o A é positivo, essas duas aqui estão fora. Tá? Isso aqui está fora. Só quando o A é negativo, que é a concavidade, que é a abertura que fica para baixo. Tá bom? Então, é uma dessas. Como é que eu descubro qual que é? Com o x do vértice dá para descobrir. Então, olha só. X do vértice não é menos b sobre 2 vezes a? Menos, qual é o b? Eu fui lá e olhei, é menos 3. Então, menos o menos 3 sobre 2 vezes a. O a é 1. Então, menos o menos 3 é 3. 2 vezes 1 é 2, deu 3 meios. O x do vértice é positivo. Se o x é positivo, positivo está para a direita do zero. X do vértice está aqui. É essa aqui que é a resposta. Por que essa não é? Porque se fosse o x do vértice seria negativo. Então a resposta é o primeiro. Continuando. O exercício 4, nós observamos que essa função intercepta o eixo das abscissas. Quando fala abscissa, é o eixo do x. Então, interseção com o eixo do x é as raízes. Vou colocar isso aqui para você. Interseção com o eixo das abscissas é onde o y é 0, é as raízes. Então, vamos lá. O A é menos 1, olha lá. O B é mais 2 e o C é 3. Está aqui. Calculando o delta, porque eu tenho que achar as raízes, que é onde intercepta o eixo das abscissas, ou o eixo do x. 2 elevado a 2, que é o B, menos 4 vezes menos 1, o A é menos 1 e o C é 3. Então vai dar 4, isso aqui vai dar mais 12, 4 mais 12, 16. Resolvendo, vai dar menos B, menos o 2, mais ou menos raiz do 16 sobre 2 vezes A, que é menos 1. Uma das raízes, você pode ir direto, né? Menos 2, raiz de 16 é 4, mais 4. Sobre menos 2. Menos 2 mais 4, 2. 2 dividido por menos 2, sinais diferentes, dá resultado negativo na divisão. 2 por 2 dá 1. E menos 2 menos 4, menos 6, sobre menos 2, vai dar mais 3. Então, a solução está aqui, menos 1 e 3. Esse foi o exercício 4 e agora o exercício 5. Vamos lá. O exercício 5. Nessa figura eu reproduzi aqui, depois eu posso mostrar lá no gráfico também, na apostila. Falou que o gráfico de f de x, b elevado a x, o b é maior que 0. Só tem uma coisa. Toda vez que o gráfico for desta forma, a função é decrescente e a base tem que ser maior que 0. Sim, verdade, mas ela é maior que 0, mas ela é menor que 1. Tá? O que significa isso? Maior que 0 pode ser meio, 0,5, 0,1, 1/10, 1/4, 2/3. Toda vez que o numerador é menor que o denominador, a fração é menor que 1. Então pode ser, o resultado tem que ser um valor que está entre 0 e 1. Isto é, tem que ser menor que 1. Claro, tem que ser maior que 0. No caso de ser desta forma, a base tinha que ser maior que 1.
Então, aqui nesse caso, base maior que 1. Então, por exemplo, 1,4, 2, 3, 4, qualquer valor maior que 1. Aí você fala assim, então tá bom, esse valor aqui já não serve, porque ele não é maior que 1. Ele é desse jeito, está entre 0 e 1. E esse também não serve não, porque não pode ser 1, tem que ser menor que 1. Tá bom, ficou entre esses dois aqui já, só com esse. Mas vamos lá, como a gente resolve? Olha aqui o que foi feito. Eu vou apagar uma parte que eu escrevi agora, tá bom? Só para você ver melhor. Vou apagar aqui. Olha aqui que eu fiz. Então vamos lá. No lugar de x, eu coloquei 1 aqui. E no outro aqui, agora f de menos 1 significa que eu coloco menos 1 no lugar do x. Coloquei menos 1 ali, deu b elevado a menos 1. E o resultado disso tem que dar 10 terços. Para resolver, olha só. Olha só. B elevado a 1 é b. B elevado a menos 1 é 1 sobre b, inverte a base. Ficou igual a 10 terços. Tirando o mínimo é o 3 e o b, 3b. 3b dividido por 1 é o 3b vezes b, 3b2. 3b dividido por b é 3 vezes 1, 3. 3b dividido por 3 é b vezes 10, 10b. Passando o 10b para o primeiro membro, operação inversa, menos, deu uma equação de segundo grau, e a incógnita é b, embora a gente costuma sempre, em vez de falar b, a gente coloca x, olha para você ver. Mas vamos lá, então para eu achar o valor de b, eu faço 10, menos 10, b2, menos 4 vezes a vezes c, então vai dar 100 menos 36, que deu 64. Então vai dar uma das raízes. 10 raiz de 64 é 8, 10 menos 8, 2 sobre 6. Simplificando tudo, dividindo por 2, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, deu 1 terço, uma delas. E a outra, 10 mais 8, 18 por 6 deu 3. Nós sabemos que essa aqui não pode ser, nós já sabemos disso, porque não é desse jeito o gráfico. Né? Para ser maior que 1 tinha que ser assim. Então a única resposta possível é 1 terço. Esse foi o exercício 5, essa é a nossa última questão. Qualquer dúvida é só você falar, a gente faz outro vídeo para ajudar, tá bom? Obrigado.